Meus queridos alunos, professor André Luiz com vocês, mais uma videoaula aqui de filosofia, preparada aí com muito carinho, muito amor e muito afeto, especialmente para vocês, tá? Vocês são a nossa razão de ser, a nossa razão de existir, por vocês que nós estamos aqui, tá? Então eu te convido a dar prosseguimento conosco aos estudos de filosofia. Pega o teu caderno, pega a tua caneta para que não tenha dispersão, porque essa modalidade, ela às vezes traz para a gente uma distração maior, a gente se perde um pouquinho, mas eu tenho certeza que você já está aí adequado a este processo. Então nós temos aquele lema, fique em casa, mas fique estudando, fique em casa, mas fique estudando, não esqueça, fique em casa, mas fique estudando. Nós temos a plataforma Gonçalves Dias também para te ajudar, é para isso que nós estamos aqui. E hoje nós temos uma aula mega, super, hiper especial. Nós vamos falar para vocês de alguns elementos associados ao Renascimento. Só você vai dar aula de história, né? Não, que isso. Eu vou puxar para a nossa alçada, para a nossa filosofia. Então nós temos o Renascimento científico, que é fundamental para a filosofia moderna. Veja só, nós vamos falar de alguns elementos do Renascimento, algumas características, para chegar até a ciência moderna, e ali na ciência moderna nós vamos puxar para a nossa filosofia, porque dentro da ciência moderna nós temos alguns elementos que são fundamentais para a nova filosofia, aquela que vai substituir a filosofia medieval. Então eu conto com a tua participação aí, tendo foco e anotando aquilo que é preciso, não confiando na memória. É melhor um lápis curto do que uma memória longa, como diz nossos professores lá na Colômbia, tá? Então acompanha aqui. Renascimento. Bom, vocês já sabem muito bem da própria disciplina de história que o Renascimento é um acontecimento que vai ser o prelúdio da modernidade, vai trazer, né, vai anunciar, vai construir bases para a modernidade. Então esse renascimento ele também, claro, ele também está associado à cultura greco-romana. Então aqui, de certa forma, para a gente na filosofia, nós vamos sempre buscar esse resgate, certo? Da cultura grega. Eu vou colocar aqui, em especial, a cultura grega. Só tem a cultura romana também. Eu sei, jovem aprendiz. Mas nós vamos aqui, resgate da cultura grega, certo? Obviamente que nós temos, além da cultura grega, nós temos a cultura romana também, certo? Obviamente que dentro da filosofia, você sabe, vou só lembrar vocês, fica essa dica logo, pega essa aqui para ti, não pisca e escuta. A cultura romana, você sabe muito bem que é ligada à cultura grega, principalmente ao estoicismo, lembra? Fica logo essa dica aqui para vocês. E o Renascimento vai buscar essa cultura principalmente grega. Olha aqui, fica muito bem delineado que a cultura grega é o carro-chefe da história. Então, lá na cultura grega, nós temos aqueles filósofos muito importantes, né? O período socrático, por exemplo. Aí nós temos o nosso amigo Sócrates, Platão, nós temos o nosso amigo no período sistemático, que é Aristóteles. Uma dica para vocês, este renascimento ele vai buscar ali Aristóteles muito fortemente. Claro que tem alguns elementos platônicos, mas Aristóteles vai acabar predominando, Aristóteles vai acabar se sobressaindo, correto? Aristóteles tem uma participação muito grande nesse processo, portanto. E aqui, neste renascimento baseado nesta cultura grega, olha, mais uma vez, olha a setinha, faz a setinha aí para ti, ela é importante, para frisar que nós temos uma participação muito grande, principalmente na filosofia, em relação à cultura grega, que vai ser ali predominante, vai predominar o processo, certo? E aí vamos buscar essas características. Professor, por que que isso vai ser importante? Porque nós temos algumas características que eu quero listar para vocês aqui, eu não vou falar de todas, porque o professor de história, nós temos professores de história aqui muito bons, vocês vão assistir aula sobre isso em história, mas eu vou pegar algumas características que me importam para a filosofia. Veja só, o antropocentrismo famoso, olha aqui, ó. Antropocentrismo. Ah, professor, eu sei disso aí. Eu sei que meu amigo sabe, você é um aluno responsável, você é um aluno estudioso, você é um aluno que contribui, você não é aquele aluno apático. Então você sabe muito bem que o antropocentrismo vai trazer o ser humano. Professor, o pessoal diz que é o homem, não seja aí tão específico. É o ser humano, meu caro. Bota aí na tua cabeça. É o ser humano, tá? Então, o ser humano no centro das preocupações, correto? Aí, além do antropocentrismo, nós temos aqui o naturalismo. Professor,
O naturalismo parece que diz aí que os elementos da natureza, que a natureza em si, que a própria natureza cresce mais do que os temas religiosos. Sim, a natureza, os fenômenos da natureza, o estudo da natureza, o estudo aprimorado, a observação. Olha que palavra importante. Pega essa dica aqui para ti. A observação da natureza é um elemento fundamental, um elemento importante no processo. Então veja só, o naturalismo vai entrar. Mas veja só, tem uma característica aqui que eu quero compartilhar com vocês. E aí senta direitinho, presta atenção. Isso, senta direitinho. Olha para cá. Foco total aqui, olha. Presta atenção. O cientificismo. Olha esta expressão aqui. Cientificismo. Ah, professor, por que o senhor está chamando tanta atenção para isso aqui? Porque é ela que vai mais nos interessar, é essa característica que eu quero abordar mais especificamente com vocês. Porque aqui nós vamos ter o prelúdio da ciência moderna. Aqui, ó, o cientificismo da modernidade. É aqui que nós vamos ver o florescimento da filosofia moderna. É aqui que nós vamos ver o nascimento de um novo pensamento filosófico que vai superar, que vai deixar de lado, que vai colocar para escanteio o pensamento medieval, certo? Esse cientificismo foi que deu em grande parte a mão para isso. É um elemento sem o qual, sine qua non, olha, sem o qual não funcionaria. Então, o cientificismo nos traz aqui uma grande contribuição para a nova filosofia. Mas por que, professor? Por que esse cientificismo? Por que essa característica tão aliada à ciência? Veja só, os grandes primeiros filósofos da modernidade, eles estão associados a esse momento, a esse instrumento, a essa característica do cientificismo, correto? Então nós temos aqui para vocês o antropocentrismo, o ser humano, o naturalismo, a natureza, e o cientificismo. Se você fizer uma reflexão básica, você vai ver que eles estão juntos, na verdade. Porque quem vai fazer essa ciência é o ser humano, e através da observação da natureza. Sacou a ideia? Olha só, tá vendo como a aula é pensada, é planejada para ti? Ela tem aqui uma liga, presta atenção, é o ser humano que pratica essa ciência na observação da natureza, correto? Então, olha só, fica essa dica aqui para ti. É tudo muito bem pensado para que tu não te pegue, para que tu tenha todo o prosseguimento, todas aquelas ligas do conhecimento, essas ligas são fundamentais. Então, meu filho aí, ó, meu aluno, meu jovem aprendiz, minha amiga que está assistindo a aula já sabe. Nós temos um ser humano para uma ciência e que tem a observação da natureza. Mas André, mas professor, por que isso é tão importante? Porque nós temos alguns ícones, alguns autores que estão associados justamente a esta fórmula nova de pensar a vida, o mundo e a própria ciência. Bom, lá na Idade Média, na escolástica mais precisamente, nós ainda temos uma grande dominação do pensamento religioso. Nós ainda temos uma forma, nós ainda temos uma fórmula associada a uma reflexão que está dentro do divino, das características mais espirituais. E aí nasce aquela expressão transcendente, certo? Então veja só, o conhecimento, a filosofia, o pensamento, ele está no além da natureza e não na natureza. Tá? Nós vamos ver que isso vai ter uma mudança muito forte, certo? Olha só, você pega a famosa Igreja Católica, você pega os segmentos religiosos, você pega o saber produzido dentro da escolástica na filosofia medieval, você vai ver que ele ainda paga muito tributo a esses elementos que estão para além da natureza, sacou? Aqui não, nós vamos puxar para a própria natureza, certo? Nós estamos ligados às questões da alma, do espírito, da salvação que está lá no mundo medieval, na escolástica. Aqui nós vamos nos preocupar com a nossa felicidade terrena, este ser humano aqui nos pés, junto, no chão, é que precisa ser feliz, não mais no além. É nesta natureza que vai estar este ser humano e que ele precisa da sua felicidade. E é a partir desta concepção nova de conhecimento que eu vou observar a natureza e construir este novo ser humano, correto? Perfeito? E os ícones, os grandes mártires, os grandes ídolos, que serão também
Arautos deste processo, nós temos ali o Francis Bacon, por exemplo. Nós temos o Galileu Galilei, famoso, todo mundo conhece. Mas tem esse aqui que na física a galera adora, Isaac Newton, certo? Além deles, nós temos Copérnico, Kepler, Tycho Brahe, grande conhecedor. Um xará meu, André Versalho, por exemplo, tá? Estava lá também. Vários outros estão associados a isso. Mas nós temos aqui uma trinca fundamental. Por exemplo, o nosso querido amigo Francis Bacon, ok? Quando nós falamos da filosofia associada a Francis Bacon, nós temos ali a observação da natureza. Olha que coisa bacana. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o método experimental. Te liga nesse detalhe. Olha aqui, ó. Método experimental. Ok? Mas aqui ele vai estar renovado, ele vai estar repaginado. Porque tu vai dizer assim, mas professor, os pré-socráticos já faziam isso, já observavam a natureza. Ei, calma, jovem aprendiz. Pega a dica. Não como ele, não como a proposta que ele vai desenvolver. Ok? O nosso Francis Bacon, que ele vai tratar do método experimental, que ele vai trazer novos elementos para a observação da natureza. Olha, observação da natureza, esta observação da natureza de forma mais profissional. E detalhe, olha como o André gosta de ti. Tá? Só na plataforma Gonçalves Dito tem isso aqui. Eu duvido tu achar isso aqui em qualquer lugar. Eu vou te explicar, agora tu não pode esquecer mais. Diferente dos pré-socráticos e de Aristóteles, olha essa aqui, pega essa dica aqui que ela é importante. Diferente dos pré-socráticos e de Aristóteles, o nosso amigo Francis Bacon, ele gerava o conhecimento a partir da observação da natureza. Ele não comprovava o conhecimento. Mas assim, André, eu não estou entendendo. Simples. Se você pegar os pré-socráticos e até Aristóteles, eles tinham uma concepção de conhecimento e queriam comprovar na natureza isso. Francis Bacon vai inverter esse processo. Ele tem um livro chamado Novum Organon, que vai justamente trazer isso para a gente. A observação tem de gerar o conhecimento e não comprová-lo necessariamente. A geração, a gênese, o start do conhecimento é a observação. E ali ele coroa a observação de quem, adivinha? Da natureza, como grande proposição do saber científico na modernidade. Olha que coisa bacana. Então, veja só, se nós temos uma indução, um método indutivo, se nós temos bases melhores para a indução, nós devemos a este rapaz que prestou um grande serviço à nossa comunidade filosófica, científica e do saber em geral. Olha que coisa bacana, certo? Veja só, mas não é somente ele, nós temos o nosso amigo Galileu. Olha aqui, olha só, o nosso querido amigo Galileu, ok? Não é à toa, né, que o Galileu também aqui, ó, lembra do Galileu? Tem um Galileu também muito famoso na história, né? Olha só, o Galileu, tá aqui o nome também, lembra? Show de bola, tu é esperto. Olha só, esse Galileu aqui, ele vai ser representante daquilo que vocês chamam de física. Olha só, você estuda ali muito na física com as teorias do movimento, com o princípio da matemática, um matemático, físico, filósofo, muito, rapaz impagável. Eu te convido, viu, meu aluno, meu jovem aprendiz, minha aluna, eu te convido a fazer uma análise aí da história de Galileu, um rapaz impagável, a biografia dele é lindíssima. Todos vocês conhecem aquela velha história que ele teve de abjurar, lembra? Que teoria? Isso, eu escutei daqui. Alguém falou aí de casa, eu escutei daqui. A famosa teoria heliocêntrica, que não é dele. Olha essa dica importante. A teoria heliocêntrica é de Copérnico, não é de Galileu. Isso, tu sabia, né? Isso, levantaram a mão, eu vi daqui. Daqui eu percebi. Olha só, esse nosso rapaz aqui, o Galileu, certo? Ele vai trazer a noção da geometrização, olha só, geometrização do espaço geométrico, a matematização, olha aqui, olha que elemento fundamental, matematização, presta atenção, o professor André vai te dar uma dica bem aqui, olha, para tu entender a filosofia moderna, Galileu com a matematização e Bacon com a observação da natureza são fundamentais. Mas olha só, olha aqui, olha, eu vou separar a matematização, certo? Como um elemento que a gente vai precisar. E eu vou já te explicar por quê. Preste atenção.
Pega a tua caneta aí, isso, sem dispersão. Pega a canetinha aí, faz o retângulozinho na matematização, por favor, ok? E esse Galileu, ele vai colocar isso aqui dentro, claro, da sua argumentação científica. Olha aqui, ó. A argumentação científica vai trazer para a gente essa geometrização, essa matematização, o que vai anunciar também o nosso querido amigo Isaac Newton. Veja só, nós temos aqui um padrão extremamente rígido, uma metodologia extremamente rigorosa, uma fórmula, uma forma diferenciada de fazer as coisas, que vai trazer para a gente uma lógica matemática. E aí a matemática, vocês não gostam, mas ela é tão importante, vocês não têm ideia do quanto ela é valiosa. E aqui eu vou puxar um exemplo para ti, que é mais uma novidade. Olha aqui, ó, só nesta videoaula tu vai ter isso aqui, presta atenção. Novidade aqui para ti. Professor, eu quero que o senhor mostre por que isso aqui é importante. Vou te dar e vou colocar isso dentro do que tu conhece, que é a teoria heliocêntrica. Olha só, uma característica muito importante desse renascimento, heliocentrismo. Aí tu vai dizer assim, professor, por que o heliocentrismo é tão importante? Meu caro, olha só a importância da matemática. Te fazer uma pergunta aqui. Os teus olhos observam o sol se movendo, lembra? Os teus olhos, que um dia até errar de comer, vão observando o sol passando de um lado ao outro. Mas tu sabes que pela teoria heliocêntrica, isso não é verdade. Como é que Copérnico descobriu isso? Porque olha só, o que ele observa não é suficiente. Ele olha o movimento do sol, mas é mentiroso, não é verdadeiro. Como é que ele conseguiu provar que ele estava certo e os olhos, os nossos olhos, estão errados? Isso, eu escutei daqui. Matematicamente, olha só, uma demonstração matemática trazia toda esta comprovação de que esse movimento do Sol ele é aparente, ele não existe, quem se move é a Terra. E o nosso querido amigo Galileu vai comprar essa ideia brilhantemente. Tá vendo? Só aqui para tu ter essa explicação. Por que a matemática vai ser tão importante? E aí tu precisa pegar um link interessante. Olha só. Qual é, André? Os primeiros filósofos da modernidade são todos o quê? Matemáticos. Correto? Você tem Descartes, grande Descartes, plano cartesiano. Olha a matemática aí que você despreza, mas ela é tão importante. Certo? Você tem Pascal. O que você fazia com 12 anos? Pascal inventou a calculadora para ajudar o pai na administração dos negócios na França. Certo? Você tem Leibniz, que ajudou a desenvolver o quê? Aquele famoso método binário. Tá? Dizem até que o cálculo diferencial é de Leibniz e não de Newton, necessariamente. Olha só, e aqui vem, a matemática é a grande novidade nesse processo de observação. Eu preciso de uma demonstração matemática. E olha só, a demonstração matemática ela é tão importante que ela vai substituir os teus olhos. Lembra da teoria heliocêntrica? É justamente isso que ela vem trazer. Por isso ela era tão dolorosa. Não era só porque desafiava a Bíblia, é porque desafia os teus olhos. E aquilo que tu enxerga nem sempre é verdade. A matemática ajuda a provar isso para ti, certo? E é por isso que entra aqui o nosso grande Newton. Olha só, nós temos aqui este grande ícone da física. E vocês sabem muito bem que o Newton vai trazer para a gente as leis do movimento. Nós temos aqui as famosas leis do movimento, de uma forma genérica. Vocês vão estudar isso aqui em física bem melhor. Isso aqui não é para a gente estudar física, e sim filosofia, mas o Newton também traz a matemática, o princípio da matemática junto. Olha aqui, mais uma vez, a matemática aqui. O professor de matemática vai adorar esta aula, porque só assim os alunos vão entender por que a gente tem que estudar e dominar essa arte tão bonita. Lembra de Pitágoras? Grande matemático. Pitágoras criou a palavra filosofia. Lembra de Tales, quem é o primeiro filósofo? Matemático. Na Academia de Platão, bem na entrada tinha escrito o quê? Só vai saber filosofia quem souber matemática. Olha só. E aqui, mais uma vez, no resgate desta cultura grega, nós temos a matematização do universo e a matemática trazendo as grandes novidades
oportunidades para o saber filosófico e trazendo um novo alvorecer. Esse sol ele vai nascer agora, mas ele sabe que é a terra que se move. Nenhum conhecimento é tão importante que não possa ser reelaborado. Beijo no coração, tamo junto. Vamos até a próxima.